Você acredita que aconteceu mesmo um dilúvio global? Muitas pessoas pensam que a Bíblia é apenas um livro de fábulas. Por isso, quando ouvem falar da história do dilúvio, de Noé ou da arca, torcem o nariz dizendo que tudo não passa de lenda. Mas o programa Está Escrito de hoje vai mostrar a você que a arca de Noé não é lenda e que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os registros deixados na natureza e estudados pela ciência dão evidências fortíssimas deste dilúvio global que, com certeza, aconteceu. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, as pedras falarão. Você sabia que em todo o mundo existem povos que contam versões sobre o dilúvio? E o mais incrível é que alguns desses povos nunca ouviram falar em Cristo, em cristãos ou na Bíblia. Aliás, alguns desses povos não têm contato nem mesmo com a civilização. E o que é mais fantástico é que as versões de todos eles são muito parecidas com a versão da Bíblia. Se realmente nunca aconteceu o dilúvio, como pode ser uma história assim tão presente em culturas tão diversas? Veja só, vamos primeiramente lembrar que no relato bíblico, Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras foram salvos do dilúvio navegando a arca que Deus instruiu Noé construísse. Portanto, são 8 pessoas ao todo. Prestou atenção nos detalhes? Noé, nome com 2 sílabas. Embarcação e 8 pessoas. Um casal, 3 filhos e 3 noras. Na verdade, há mais de 200 exemplos, mas nós vamos citar aqui só 2 deles. Primeiro, vamos começar com os hindus. Entre os hindus, existe a história de Manu. Percebeu a primeira congruência? Manu tem 2 sílabas, igual a Noé. A história conta como Manu e outros foram salvos de uma grande inundação dentro de um barco. A inundação e o barco. Vamos agora para os chineses. Entre os chineses existe a história de Fa Li, um nome também com 2 sílabas, notou? Fa Li, com sua esposa, 3 filhos e 3 filhas, foram os únicos sobreviventes de uma inundação. Notou? 8 pessoas, como na história do dilúvio. Tem também o exemplo dos havaianos. Bom, eu disse que seriam só 2 exemplos, mas vou citar esse dos havaianos. Eles contam a história de uma inundação muito grande. Nessa inundação, salva-se um homem chamado Nuhu, muito parecido com Noé, hein? Segundo Dave Balsiger e Charles E. Sellier, eles são autores de um livro que se chama Em Busca da Arca de Noé. Segundo eles, são mais de 200 civilizações passadas e presentes que guardam registros orais ou manuscritos da grande inundação. Vamos conhecer alguns detalhes do relato do dilúvio que está na Bíblia. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis no capítulo 7, do verso 11 até o 17, bem no começo da sua Bíblia. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca.
Lendo um texto como esse, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a seguinte: mas como esse tanto de animais poderia caber dentro da arca? Que tamanho tinha a arca para que todos eles coubessem lá? Você também já se perguntou isto? Então vamos voltar para o que diz a Bíblia. Em Gênesis 6,15, Deus dá as medidas para Noé construir a arca. A medida está em côvados. Como um côvado equivale a 50 centímetros, assim, fazendo as contas, você chega à conclusão de que a arca tinha 150 metros de comprimento, o equivalente a 3 piscinas olímpicas. 25 metros de largura e 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares. A primeira dúvida a ser sanada é se a arca teria condições de navegar com essas medidas assim tão grande. A pergunta foi feita a arquitetos da Marinha Americana e eles responderam não só que sim, mas que também teria condições de navegar, suportando ventos de 210 nós, ou 380 km por hora, e ondas de 35 metros de altura, com uma capacidade de carga semelhante a 500 carretas, ou 125 mil ovelhas. 125 mil ovelhas? Mas por que essa comparação com ovelhas, você pode perguntar? Bem, nós acompanhamos estudos feitos por biólogos a respeito de quantos animais seriam necessários para representar todas as espécies que existem hoje, contando inclusive com todos os animais já extintos. E o resultado da pesquisa foi: seriam necessários menos de 20 mil animais para se representar todas as espécies que existem, contando com animais já extintos. E o mais interessante é que apenas 11% seriam maiores do que uma ovelha. Então veja, se 20 mil seriam suficientes para representar todos os animais do mundo, e se 11% só eram maiores que ovelhas, e se caberiam 125 mil ovelhas, você já nota que haveria espaço de sobra. Se nós já temos espaço de sobra, acabou o primeiro problema. Mas para deixar você ainda mais seguro, nós podemos, inclusive, contar com o fato de que todos os animais poderiam também ser filhotes ao invés de adultos, o que economizaria muito espaço. Como sempre temos dito, nessa série de programas sobre o criacionismo, todas as evidências de que precisamos estão guardadas na Terra, pois a Terra é a grande biblioteca e o grande museu ao ar livre. Assim sendo, podemos chegar à conclusão de que o estudo da Terra poderá nos mostrar mais do evolucionismo ou do criacionismo. Você está preparado? Antes de tudo, é importante saber que quando nós estudamos a Terra, conforme vamos escavando, descobrimos que existem camadas diferentes. É como se você enfiasse o dedo num bolo de casamento, que para ser feito precisasse de utilizar muitas camadas de bolos. Em muitas camadas da Terra, encontramos fósseis de animais. Bem, o evolucionismo afirma que as camadas foram se formando ao longo de grandes períodos de tempo, ou seja, de uma camada para outra, segundo o evolucionismo, há diferenças de milhões de anos. E como você já viu nos outros programas, o grande problema do evolucionismo em afirmar isso é que não existem e nunca existiram fósseis das tais fases de transição, ou seja, nunca foram encontrados fósseis de animais meio peixes, meio répteis, ou meio répteis, meio pássaros. Mas vamos em frente com uma pergunta para você ficar aí pensando. Se nos fosse possível partir a Terra como se parte um bolo de casamento, como deveriam estar as camadas do bolo evolucionista que foi sendo construído ao longo de milhões de anos, camada por camada? É tudo muito simples. Aqui está a confeiteira evolucionista. Ela faz o primeiro bolo, que representa uma camada, e o deixa em cima da mesa. Os meninos chegam e veem o bolo por ali. Não resistem e comem alguns pedaços. Os meninos representam a ação da erosão, do tempo e do clima
na superfície da Terra no decorrer dos milhões de anos que o evolucionismo afirma terem se passado. No outro dia, depois de muito tempo, a confeiteira prepara o segundo bolo e os meninos atacam de novo, e assim sucessivamente. Notando o estrago na superfície de cada um dos seus bolos, a confeiteira se preocupa, porque vai levar muito mais tempo para montar o seu bolo. Quando finalmente termina o seu trabalho, vê que está um pouco torto, mas arruma tudo com a cobertura e o bolo fica normal. Mas e o criacionismo? O criacionismo, baseado na Bíblia, diz que num passado muito remoto, Deus criou todo o universo. Mas só há aproximadamente 6.000 anos atrás, Deus veio a esta terra que era sem forma e vazia e disse: haja luz. Ou seja, a Bíblia afirma que o ser humano, juntamente com os animais e todos os seres vivos, incluindo plantas, foram criados por Deus, com diferenças de horas apenas, tudo num período de uma semana. A Bíblia afirma mais, afirma que houve um dilúvio global atingindo todo o planeta e que nesse dilúvio águas vieram de dentro da terra, do abismo, e águas vieram de cima, no céu, e que águas dos oceanos se revolveram e houveram grandes explosões e que toda a superfície da terra se revolveu como se tudo tivesse sido posto em um grande liquidificador. Tudo isso durou 40 dias e 40 noites. Porém, as águas ainda permaneceram sobre a terra e foram baixando num período que levou 150 dias. É como se colocasse tudo nesse grande liquidificador, misturasse, então desligasse o aparelho e deixasse tudo ir baixando aos poucos. Durante esses 150 dias, as águas foram baixando e todos os elementos da terra que tinham sido revolvidos foram baixando também. Tanto terra, como metais, animais, cada elemento destes, de acordo com a sua flutuabilidade, mobilidade, etc. E foram formando camadas bem retinhas e paralelas, uma sobreposta à outra. Agora, baseado no criacionismo e na Bíblia, pense como seria o bolo da confeiteira criacionista. Aqui está a confeiteira criacionista. Ela é muito rápida. Enquanto ela assa um bolo, ela já está batendo o próximo, e assim sucessivamente. Em questão de horas, ela já está com todos os bolos prontos. Então, no mesmo dia, ela acaba de cobrir o seu bolo. Agora, olhando os dois bolos por fora, eles parecem iguais. Mas e se nós partirmos os dois? Que diferença haverá entre um e outro por dentro, nas camadas? O bolo apresenta camadas tortas. Um lado mais grosso e outro mais fino, pois a erosão e as intempéries teriam modificado a superfície durante os milhões de anos que eles, os evolucionistas, afirmam ter existido. O bolo criacionista é diferente. Apresenta camadas paralelas e planas, ou seja, retas. Tudo foi sendo depositado ao longo de 150 dias, o período em que as águas do dilúvio permaneceram sobre a terra. Se nos fosse possível cortar a terra no meio, como se corta um bolo, o que você acha que encontraríamos? Bem, uma coisa é certa. Se as camadas fossem todas tortas, uma mais grossa que a outra, seria uma evidência muito grande de que o evolucionismo está certo. Mas se as camadas fossem plano-paralelas, ou seja, retinhas e paralelas, seria então uma grande evidência de que o criacionismo está certo. Mas você acha que é possível cortar a terra no meio como um bolo e enxergar as camadas? É possível sim abrir a terra e ver as camadas como o recheio de um bolo que foi feito com várias massas de cores diferentes.
Eu fui pessoalmente com a equipe do Está Escrito a um campo geológico, um lugar fantástico onde a terra está cortada ao meio como um bolo. Fui, não sozinho, acompanhado pelo cientista Dr. Naor Neves de Souza. Você gostaria de saber o que eu encontrei lá? Se foram evidências a favor do criacionismo ou do evolucionismo? Então prepare-se, porque agora você poderá ver com seus próprios olhos o que nós vimos. Nós estamos aqui na estrada que liga Piracicaba a Tietê, no interior de São Paulo. Para falar a verdade, isso aqui é uma pedreira. Mas se você olhar melhor para toda essa formação rochosa, isso aqui é um tipo de formação geológica que recebe o nome de subgrupo Irati. Você vai ver que muitas camadas foram assentando-se, sobrepondo-se umas às outras. Algumas perguntas são intrigantes, interessantes, como, por exemplo, como uma formação rochosa dessa daqui pode ter uma extensão tão grande? Aliás, ela se estende por mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados, em locais como o estado do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e até mesmo parte do Uruguai e da Argentina. Quanto tempo será que tudo isso levou para chegar no lugar em que está? Será que nós podemos encontrar alguns fósseis aqui no meio? Será que a criação de Deus tem alguma coisa a ver com isso? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui nesse monumento geológico com o Dr. Naor Neves de Souza. Ele é geólogo. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco, poder recebê-lo no Está Escrito. E eu tenho algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: quanto tempo deve ter levado para que essa formação geológica ou rochosa se depositasse aí dessa maneira? Existem algumas evidências de campo que nos permitem ter uma ideia dos tempos desenvolvidos durante a deposição desse espesso pacote sedimentar. Um primeiro aspecto que é bastante realçado aqui nesse afloramento é a estratificação plano-paralela, camadas claras alteradas com camadas escuras. Alguns imaginam, alguns geólogos, que os tempos seriam prolongados entre uma camada e outra, ou seja, mudanças climáticas, períodos mais secos ou mais úmidos, e as camadas então seriam depositadas lentamente. Ao longo do tempo, sim, devagarinho. Mas os contatos bem planos, né, e se repetem, não denotam isso. Parece que realmente as coisas ocorreram de maneira sucessiva e rápida. Por exemplo, eu tenho aqui comigo um fóssil. E esse fóssil foi tirado daqui, foi extraído daqui, sim. desse lugar. Existe um número muito grande de fósseis como esse. Nós podemos notar até aqui na coluna vertebral, bem definida, algumas vértebras estão aqui. Esse fóssil representa um réptil que viveu e foi rapidamente soterrado aqui no passado. Imagine a extensão dessa camada, as distâncias realmente consideradas, a espessura, em torno de 100 metros essa formação tem, em média. E a extensão de 1 milhão de quilômetros quadrados, repleta de fósseis, né? Esses animais estão aqui, inclusive para estarem aqui como fósseis, eles tiveram que ser rapidamente soterrados, senão não teriam sido preservados. Mas doutor, quando a gente ouve o senhor dizendo que tudo isso aqui deve ter sido depositado assim de uma vez só, a gente talvez passe pela mente assim que essa rocha tenha vindo e se depositado aqui, mas como 1 milhão de quilômetros quadrados, é impossível que isso aconteça. Como pode ter sido tudo isso misturado de uma vez só, ter sido depositado assim em camadas que se alternam, cores diferentes, camada clara, camada escura? Como esses grãos teriam se depositado assim em camadas? Bem, nós estamos aqui, como já foi comentado, numa parte do grande subgrupo Irati. Na realidade foi o mar Irati. Esse mar vasto, ele atinge uma área imensa. Mas como podemos imaginar um mar com uma deposição assim desse porte? Os mares hoje que nós conhecemos não estão favorecendo deposições como essa. Então, algum processo muito rápido, quem sabe ondas gigantescas depositando esse material em áreas imensas, isso ocorrendo de maneira muito rápida no passado. Quer dizer que, embora a teoria hoje mostre que foram milhões de anos, nós estamos vendo aqui com os nossos próprios olhos que não, foi instantaneamente que isso aqui deve ter acontecido.
Na realidade, quem sabe algumas camadas um pouco mais espessas pode ter ocorrido uma superposição, mas a maneira como elas estão alternadas, mesmo as camadas de maior porte, elas têm características semelhantes às laminações bastante delgadas que nós estamos vendo aqui. Eu creio que existe uma outra fonte de informação. Isso aqui só pode ser produto de uma catástrofe, algo rápido que não está acontecendo nos nossos dias. Mas não é catástrofe pontual, ela é muito abrangente. Será que nós poderíamos, então, nos reportar ao dilúvio universal segundo é descrito na Bíblia? Eu não vejo nenhum problema em associarmos esse afloramento e outros congêneres. Nós vamos Devido ao tamanho, inclusive, a extensão, 1 milhão de quilômetros quadrados. Sim, e vamos notar que camadas semelhantes a essa ocorrem em toda a superfície da Terra, mostrando que, de alguma forma, o fenômeno que atuou aqui atuou também em outras partes da Terra. Ou seja, são fenômenos geológicos globais, que realmente se manifestaram em toda a Terra de maneira muito rápida. Essa visão ela é totalmente compatível com o relato bíblico do dilúvio. Chegou a hora de você pegar sua Bíblia de novo e nós checarmos juntos o que está escrito. Abra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, no verso 40. Jesus disse: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E de certo modo, hoje, as pedras clamaram, falaram. Vivemos num mundo onde acreditar num Criador parece o mesmo que dizer que nós somos ignorantes. Não nos dão escolha. Dizem, ou você acredita na Bíblia ou na ciência. Mas ao contrário disso, ciência e Bíblia andam juntas, cada vez mais juntas. E Deus, sabendo que alguns não iriam crer em sua palavra e que teriam que ver para crer, deixou um outro registro palpável, o registro da natureza. Foi exatamente isto que vimos hoje. Evidências indesculpáveis, inexcusáveis de que Deus é o nosso Criador. No livro de Romanos, capítulo 1, de 19 a 21, diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pôde conhecer, Deus manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpas. E veja o que a Bíblia continua dizendo, os versos 21 e 22. Mas eles não o glorificaram, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quando você pegar esse livro nas mãos, não se esqueça, a Bíblia é um livro sério. E ela não é só um livro de ciências, de psicologia, de história. Ela é sim, mas ela é mais do que isso. A Bíblia é a palavra do Deus Criador. E se Ele é o seu Criador, ninguém melhor que Ele para entender todas as suas lutas, as suas angústias. Ninguém melhor que Ele para traçar o seu plano para o futuro. Vale a pena confiar num Deus maravilhoso como esse, que nos criou, nos mantém e que nos dá a oportunidade de reavermos a nossa vida eterna. Quem criou o universo, o espaço sideral, quem comanda os planetas em seu giro pelo céu, quem o mundo pôs em órbita e as estrelas fez brilhar. Não foi obra do acaso, foi um Deus tão singular. É nesse Deus que eu confio, é esse Deus que me quer bem. Ele é um Deus eterno e poderoso, Ele
amável e leal. Quem criou o céu e a terra e nos ofertou a vida, quem nos olha neste dia e nos guarda sem cessar, quem pintou o arco-íris, fez cantar o rouxinol, é o mesmo que nos ama do nascer ao pôr do sol, para celebrar a vida, para celebrar o amor. Vou proclamar com alegria que existe um Criador. Não é uma teoria de um mero pensador, mas a verdade que aproxima você do seu autor. É nesse Deus que eu confio, é esse Deus que me quer bem. Ele é um Deus eterno e poderoso, Ele nos criou e nos sustém. Se há outro Deus eu desafio a ser tão grandioso e capaz de fazer o mundo em 6 dias, de ser amável e leal. Você tem ficado confuso às vezes pelo que as pessoas falam para você? Às vezes parece que de um lado fica a fé e a religião e de outro lado a ciência. Você já se sentiu pressionado por pensar em Deus e querer estar na presença dele? Você não precisa. Você pode unir as duas coisas. Deus é um maravilhoso Criador e Ele quer se aproximar de você. Você não gostaria de pedir a esse Deus: Senhor, eu sei que o Senhor existe, por isso, Senhor, toca a minha vida, transforma-me, Senhor. Eu quero orar com você. Incline a sua cabeça. Deus amado, são tantas vozes falando aos nossos ouvidos. Às vezes ficamos confusos, Senhor. Mas como é maravilhoso saber que na sua palavra e que na natureza encontramos, Senhor, subsídios para ver que o Senhor é um Deus maravilhoso e criador. Senhor, toca a vida de cada um de nós, seus filhinhos, aqueles que estão cansados, confusos. Guia-os, Senhor. Prepara-nos e aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Bem, infelizmente chegou a hora de dizer até o próximo está escrito, mas não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É nesse Deus que eu confio, é esse Deus que me quer bem. Ele é um Deus eterno e poderoso, Ele nos criou